tal nós fazermos um tema agora sobre silêncio? Falar sobre silêncio tem alguma coisa de importante? Com certeza, muita coisa importante existe a respeito do silêncio. Por exemplo, quando alguém está em silêncio, parado, tranquilo, as pessoas às vezes se confundem, ou às vezes se confundem. Tem pessoas que acham que uma pessoa, quando ela está em silêncio, quieta, num canto, sossegadamente, as outras pessoas que a vê, às vezes chegam a pensar que aquela pessoa que está em silêncio, ela pode estar doente. Às vezes elas pensam que aquela pessoa que está em silêncio, ela está com depressão. É o pensamento que passa pela cabeça de muita gente quando vê alguém quieto em silêncio. Mas o silêncio também fala. A pessoa também fala em silêncio com outras pessoas. Você sabia? A expressão do olhar, a expressão dos lábios, a expressão do rosto, ela fala talvez até mais do que mesmo uma palavra. É claro que a Bíblia diz que teve momento em que Jesus calou, mas Jesus teve poder de falar até mesmo no silêncio. Vocês se lembram da passagem da Bíblia onde Jesus falou com Pedro somente com o olhar? Viu que maravilha? Viu que palavra bonita que está escrito na Bíblia Sagrada? Quando Jesus olha para Pedro, a hora em que Pedro foi interrogado ali pelos soldados, e eles, olhando para Pedro, os soldados disseram: você é um dos que estavam com ele. E Pedro, olhando para eles, disse: eu nem conheço esse homem, nem sei de quem ele é, ou aonde ele mora, ou quem é ele. Quando Pedro falou isso, eles tornaram a interrogá-lo e tornaram a dizer: você pode não ser um deles, mas parece. Eu tenho quase uma certeza que você estava no meio deles. Você é um discípulo dele. E então Pedro respondeu novamente: não sou. Quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, ele negou o seu melhor amigo. Então, quando Pedro nega Jesus, aí o galo cantou, e Jesus, olhando para Pedro, fitou os olhos em Pedro, e sem falar uma palavra, Pedro saiu e chorou amargamente. Pedro se adiantou daquele lugar, saiu, se ausentou daquele lugar e chorou amargamente por ter negado o seu melhor amigo. Jesus falou com Pedro só no olhar. Jesus não precisou de falar palavras para Pedro, para dizer que Pedro tinha negado, para dizer: Pedro, você me negou agora. Pedro, você acaba de me negar. Não foi preciso. Jesus olha para Pedro e fita ali os olhos em Pedro, e Pedro a lembra do que Jesus havia falado: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E então Jesus já havia falado antes, Jesus já havia anunciado isto antes, já havia profetizado. E na hora que aconteceu, Jesus só olhou para Pedro, fitou nele os olhos, e Pedro chorou amargamente. Então o silêncio fala ou não fala? O olhar de uma pessoa fala ou não fala? Quando alguém está em silêncio, há um julgamento por parte de quem lhe está observando, ou por parte daqueles que estão lhes observando. Você sabia?
Então, quando alguém está em silêncio, outros ficam olhando e criticando. Há aqueles que se preocupam realmente. Tem pessoas que chegam em alguém que está em silêncio e faz uma pergunta amorosa e diz: está tudo bem com você? Você está sentindo alguma coisa? Até que aquela pessoa lhe dê uma resposta. Mas antes desta resposta, aquela pessoa está falando no silêncio. E às vezes a pessoa que está ali em silêncio está em paz. Às vezes aquela pessoa está tranquila no seu espírito, porque a Bíblia diz em certo trecho na sua palavra, em uma certa parte da Bíblia, a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Em outras passagens da palavra de Deus, a palavra manda que a pessoa não se aflija pelo dia de amanhã, porque o Senhor de todas as coisas, Ele cuida dos animais, dos pássaros, embora que eles nem trabalham, eles alimentam na hora certa. E aquela pessoa não precisa se precipitar, não precisa se afligir, deixar que a ansiedade toma conta do seu ser e sai por aí de qualquer jeito, ou faça as coisas de qualquer jeito. Por isso que eu digo, há tempo para todas as coisas, porque o silêncio tem o seu tempo. Existe o tempo do silêncio. Então, no silêncio, Deus também fala. E uma pessoa em silêncio, ela quer dizer alguma coisa. A expressão do silêncio pode estar no seu rosto, a expressão do silêncio pode estar nos seus lábios, a expressão do silêncio pode estar no seu rosto, como eu disse, né? A expressão do silêncio pode estar no seu olhar. Uma pessoa em silêncio, ela quer dizer alguma coisa. Uma pessoa que para por um minuto, por uma hora, por um dia, que assenta ou que se cala, ela também está falando alguma coisa. E nem tudo aquilo que as pessoas estão olhando, estão pensando, estão julgando, pode ser o que ela está sentindo ou querendo expressar. Porque as pessoas que olham para o outro tendem, sem uma resposta em palavras, a imaginar coisas, a pensar o contrário. Então, o silêncio fala. O silêncio também fala. O povo de antigamente, por exemplo, eles comunicavam muito uns com os outros a respeito do silêncio, a respeito do olhar, de um sorriso, talvez até mais do que hoje. Hoje, as pessoas estão muito comunicativas, estão falando muito, estão expondo, muitos deles estão expondo até demais. Claro que ninguém tem nada com isso, mas cada um comerá o seu próprio fruto, comerá daquilo que ele plantou ou que ela plantou. Sempre eu estou falando nas minhas mensagens, na minha palavra, eu estou falando de colheita, eu estou falando de planta. Agora, neste momento, surgiu esta oportunidade, mas eu estou falando do silêncio. O silêncio também fala. Não vamos estender muito longe, muita coisa. Da medida que nós formos tendo necessidade, nós iremos falar sobre o silêncio. Eu gosto de falar nós, porque eu acredito estar comigo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está em silêncio para muitos aqui, para muitos que estiveram ouvindo ou vendo esse vídeo. Mas, para mim que estou só fisicamente, eu estou só, mas para minha fé, eu estou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e seus anjos. Você crê nisso?
Portanto, olhe para você mesmo e veja se o seu silêncio te traz bem, te faz bem. Veja se o seu silêncio faz bem a outras pessoas. Veja se o seu silêncio é o tempo da sua quietude, é o tempo de você estar parado e estar quieto e tranquilo. Porque há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Às vezes tem momento que é preciso parar, que nós precisamos parar, examinar a nós mesmos e ver em que condições nós estamos. E viver em que condições eu estou. Se eu estou na condição de ficar em silêncio, se eu estou na condição de falar, se eu estou na condição de atitudes, de tomar alguma atitude para alguma coisa, para alguma situação. O importante é que, tanto na atitude, como no silêncio, como na expressão de lábios, como na expressão do rosto, dos olhares, do olhar, devemos ser verdadeiros. Isto é o certo para mim e para você. Quando nós dermos um sorriso para alguém, este sorriso tem que ser verdadeiro. Quando nós dermos um semblante sério para alguém, este semblante tem que ser verdadeiro. E não um semblante de ódio, mas um semblante verdadeiro de uma sinceridade de expressão de rosto. E se for para nós mantermos o silêncio para o bem-estar da própria vida de alguém, que assim seja. E quando nós olharmos para alguém com um olhar fito e verdadeiro, este olhar tem que expressar uma condição verdadeira, para que ela também surta efeito. Porque não é todos os momentos que precisamos conversar ou falar, não é todos os momentos que precisamos estar calados. A palavra de Deus, ela é clara em nos mostrar que há um tempo determinado para todas as coisas. Quando Jesus iniciou o seu ministério, a sua mãe, preocupada com as coisas que estavam acontecendo, com a festa que havia naquela hora, no que estava acontecendo, ela disse: olha, o vinho acabou. E agora? Alguém tem que ser responsável. Olha o tanto de gente que ainda tem que tomar esse vinho, que ainda precisa de vinho. Ele olha para sua mãe e diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Era momento em que Jesus não podia tomar ainda atitude. Ele, em silêncio, sua mãe perguntou, ele lhe deu uma resposta em palavras e não no olhar. Ali havia necessidade dele responder. E quando chega aquela hora, ele diz para aquelas pessoas: enchei esses cântaros de água. E eles encheram, e quando foram provar da água, era vinho e do melhor vinho. Então Jesus iniciou dali para frente um ministério cheio de mistério, cheio de silêncio, cheio de atitudes, cheio de obras, cheio de verdade, com imposição em cima daqueles que precisavam de ouvir a sua palavra, com poder na sua palavra. Quando os demônios viam, quando os espíritos o viam, eles se submetiam a ele. E Jesus, às vezes, precisava apenas de uma palavra, e ele usava apenas uma palavra, que é o caso daquele homem que chegou e clamou a ele para que enviasse ao menos uma palavra. Jesus expressou para aquele homem que ia lá na casa dele, mas quando aquele homem ouviu a expressão de Jesus, ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Basta o Senhor mandar uma palavra. Eu também sou homem que tenho muitos às minhas ordens. Eu digo a este vai e ele vai. Eu digo àquele vem e ele vem. Assim como o Senhor tem aí essa multidão, como o Senhor tem aí esse poder na palavra. Então o Senhor Jesus achou fé naquele homem e disse: vai, o teu criado sarará. E quando aquele homem observou,
chegando ali na sua casa, ele perguntou a que hora a febre o deixou. Os seus criados ali disseram: olha, Senhor, a tal momento, a tal hora. E Jesus havia falado naquele momento. E então aquele homem, aquele senhor, observou e viu que a palavra de Jesus é que tinha feito o efeito naquela hora. Então, há momento de silêncio, há momento de falar. E a expressão de Jesus, fitando os olhos em Pedro, foi o momento mais importante em que ele provou para o homem, para a mulher, para o ser humano, que ele estava sem amigos. Que os amigos íntimos dele haviam o deixado naquela hora e não suportaram o que viria a acontecer e o negaram. E Jesus foi preciso de ficar em silêncio até cumprir. Então há momento de estar em silêncio. Por isso, o silêncio também fala. O tema deste pequeno capítulo é: o silêncio também fala. O silêncio também diz alguma coisa. Até mais.